Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Eu quero te desejar um dia marcado pelo perdão, pelo amor, pela generosidade, por todas as dádivas que o nosso bom Deus já tem derramado sobre nós, que nós podemos também repassar às pessoas que estão à nossa volta. Hoje, dentro do tema do perdão, eu quero abordar a parábola mais famosa desse assunto e que mexe com cada um de nós. Todas as vezes que eu falo sobre a parábola do filho pródigo, alguns também chamam a parábola dos dois filhos, ou a parábola do pai que ama, que perdoa, eu sempre me emociono. E eu quero então destinar essa meditação de hoje para todos nós que de alguma forma ou já fomos um filho pródigo, ou estamos hoje como filho pródigo, onde quer que você esteja me ouvindo, o nosso Deus, o nosso Pai está com os braços abertos, estendendo perdão, estendendo convite e acolhendo você na hora que você desejar voltar. O registro está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 e vai até o final do capítulo 15, quando ele vai no versículo 31 falar do amor do Pai. Toda a parábola é extraordinária, mas eu não vou ler toda, ela é muito conhecida. Eu vou ler apenas um momento no versículo 20, a partir do versículo 20, quando o pai avista o filho voltando para casa. Lucas 15, a partir do 20, diz: E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Toda a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, ou a parábola do pai amoroso, perdoador, sempre nos impressiona e nos emociona com os seus detalhes. Eu queria então falar aqui sobre os momentos desse que pediu ao pai a sua herança antes da morte do pai. O filho primogênito receberia 2/3 da herança. O filho mais novo, todavia, receberia apenas 1/3. Se a família tivesse filhas, a herança do filho mais novo seria ainda menor para garantir o dote para as filhas quando essas se casassem. O pai concedeu-a e dividiu seus bens. Era totalmente incomum que o filho mais novo pudesse gastar sua herança antes da morte de seu pai. O filho mais novo provavelmente converteu os bens em dinheiro,
A terra longínqua poderia representar o mundo ou qualquer outro lugar longe de casa. O jovem abraçou um estilo de vida despreocupado, incluindo a promiscuidade sexual, como nós vamos encontrar no versículo 13 e no versículo 30. E gastou então toda a sua herança, sobrando-lhe a humilhação de ir trabalhar cuidando de porcos. Para não morrer de fome, ele foi trabalhar para um gentio. O fato de um judeu ajudar a criar e cuidar de porcos revela a sua humilhação e a sua degradação máxima, uma vez que os suínos eram considerados animais imundos para os judeus. Mas a verdade é que ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai, lembrou que o pai o tratava com dignidade e que também poderia recebê-lo pelo menos como um empregado. E assim o filho deu o primeiro passo rumo ao arrependimento. Tomou consciência do seu pecado, como diz o versículo 18, diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Um escravo comum era considerado parte da família, mas um trabalhador poderia ser dispensado a qualquer momento, pois não pertencia à família. Apesar de ser totalmente incomum para um pai orientar a correr, Jesus traz esse detalhe retratando Deus como pai que correu. Tão grande foi a sua alegria pela volta do seu filho. O filho foi perdoado e aceito de volta ao lar. O versículo 20 vai nos dizer assim: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um sinal no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. E assim começou a celebração pela volta desse que parecia que estava morto e desaparecido e que agora volta e está vivo e é recebido com os braços abertos de um pai amoroso e de um pai perdoador. O filho foi perdoado, aceito de volta ao lar. A melhor roupa era um sinal de posição, o anel indicava autoridade, as sandálias um sinal de liberdade e de luxo, colocadas em seus pés expostos, o distinguiria dos escravos descalços. Já que a carne não era encontrada no cardápio regular, o bezerro cevado significava uma ocasião muito especial, quando ele realmente começa a preparar a festa para esse filho que estava longe, agora está perto, estava morto, agora reviveu, e estava como escravo do mundo, agora volta a ser filho, filho amado, filho querido, filho protegido, filho amparado e filho perdoado. Essa parábola sempre me emociona, porque, como eu disse lá no início, ela retrata alguns de nós, ou todos nós, em algum momento da nossa vida, ou para alguns que ainda estão longe, ainda estão mortos em seus pecados ou em suas escolhas, ainda filho perdido, filho pródigo, mas podendo voltar qualquer hora, porque o Pai continua de braços abertos. Que maravilha podermos lembrar e perceber que esse Deus é o nosso Pai que está tão próximo a nós. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dirija em todo o tempo e em todos os momentos. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa, pois, a reflexão maravilhosa de hoje, para nos consolar, nos confortar e nos garantir que o perdão de Deus é para sempre. Amém.